Sejam todos bem-vindos ao Legado Educacional. Eu sou o professor Joseval Martins Viana, coordenador do Núcleo de Pesquisa e Escrita Científica da Faculdade Legale. O tema de hoje, me acompanha aqui, é como escrever e submeter artigos científicos em ciências jurídicas. Patrocínio do Núcleo de Pesquisa e Escrita Científica no PES da Faculdade Legale. Sabemos que é extremamente importante para o pós-graduando, ao término da sua pós-graduação, principalmente na área do direito, fazer uma publicação científica, por meio, é claro, de um artigo que traga um conteúdo de relevância, um conteúdo que sirva também de autoconhecimento. Por que autoconhecimento? Porque quando eu vou pesquisar um determinado assunto, eu vou consolidando o conhecimento sobre aquela temática que é, claro, a minha pesquisa, o objeto da minha pesquisa. E aí nós destacamos, então, e eu defendo sempre essa ideia, que a publicação de artigos científicos não se restringe apenas no trabalho científico propriamente dito, ou seja, como se fosse uma obrigação. Professor, eu tenho que fazer o meu artigo científico, eu tenho que escrever meu artigo científico, eu tenho que escrever a minha monografia, porque eu quero cumprir crédito na pós-graduação. Não é só cumprimento de crédito. Aliás, eu acho que o cumprimento de crédito não pode ser o elemento principal da sua pesquisa. Eu tenho comigo que quando você pesquisa, o objetivo da sua pesquisa é multiplicar conhecimento. Quando você faz uma pesquisa séria, quando você defende uma determinada tese e você publica, você está ajudando os seus pares. Em outras palavras, você está ajudando a comunidade científica da sua área de atuação, que no nosso caso é a área do direito. Então, quando você for fazer um artigo científico, lembre-se que você está compartilhando informações, você está compartilhando conhecimento. E quando você compartilha informação, quando você compartilha conhecimento, quando você realmente desenvolve uma pesquisa séria, uma pesquisa com profundidade, você está se tornando referência naquela área de conhecimento. Então, hoje nós vamos tratar de aspectos que devemos levar em consideração ou elementos que são analisados quando nós vamos publicar. Então, vamos dar uma visão ampla de como eu vou escolher o meu tema, como eu vou escrever e como eu vou submeter a uma revista científica. Então, me acompanhe aqui, vamos para o próximo passo. Primeira pergunta, como devemos iniciar nossa pesquisa científica? Olha, é muito importante esta reflexão. Aliás, meus alunos sempre me perguntam, professor, como eu vou iniciar a minha pesquisa científica? Eu sempre digo o seguinte, primeira coisa que você precisa fazer é uma pergunta de importância na sua área de direito. Como é que eu chamo isso? Problematização. Olha, vem aqui, me acompanhe, veja o seguinte, ó. Iniciamos nossa pesquisa por meio da problematização de um tema. Como é que eu construo essa problematização? Eu construo, conforme eu falei para vocês, por meio de uma pergunta. Essa pergunta deve ser relevante. Então, por exemplo, pensando em direito processual civil, eu posso fazer a seguinte pergunta. Qual é a importância da prova testemunhal na audiência de instrução e julgamento? Já tem uma pergunta, já tem uma problematização aí. Por exemplo, na área de direito da saúde, direito médico da saúde, eu coordeno o curso de Direito Médico da Saúde da Faculdade Legale, então eu também estimulo meus alunos a fazerem a publicação e partimos sempre de uma problematização. Então, por exemplo, eu posso perguntar assim, quais são os elementos de defesa
de um médico numa ação indenizatória. Olha, qual é a importância do prontuário como instrumento de defesa numa ação indenizatória por erro médico? E assim vai. Né? Eu vou desenvolvendo reflexões. Parto sempre de um problema, porque o objetivo, qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é responder aquela pergunta estará implícita na construção do meu artigo, vou responder aquela pergunta com base nos estudos que eu vou desenvolver, que é o nosso próximo passo aqui, olha lá. Fazemos uma pergunta para ser respondida por meio do artigo científico. Pois bem, quando nós fazemos a pergunta para ser respondida por meio de um artigo científico, eu preciso fazer com que essa leitura se inicie já delimitando o tema. Por quê? Porque eu já tenho uma pergunta. Olha, se eu tenho uma pergunta, eu já vou delimitar aquele tema, eu vou dispensar leituras desnecessárias, porque eu já sei qual é meu objeto de pesquisa. Às vezes o aluno diz assim, professor, quantos livros eu tenho que ler? Quantos artigos eu tenho que ler? Primeira coisa que eu tenho que fazer é delimitar o assunto. A sua leitura, a quantidade de livros e de artigos, a sua fonte de consulta vai depender muito da pergunta que você fez. Se a sua pergunta é uma pergunta que vai exigir alguma, vamos dizer assim, uma profundidade de leitura, várias leituras, né, de revistas e de livros, você vai ter que ler até responder aquela pergunta. Se você já encontrou a resposta daquela pergunta, você vai ter, além da pergunta, o que você vai precisar fazer? Você vai ter que montar o seu eixo teórico, a sua fundamentação. Então, quanto mais artigos, quanto mais livros você ler, melhor vai ser. Por que melhor vai ser? Porque aí você vai poder aprofundar o seu conhecimento, você vai poder aprofundar a exposição do seu trabalho e vai desenvolver melhor o eixo teórico. Então, podemos enumerar algumas vantagens em relação a essa problematização. Qual é a primeira vantagem? Vamos, então, à primeira vantagem. Aliás, antes deixa eu dizer o seguinte, anote o seguinte aí, olha. Um artigo de qualidade é aquele que analisa um problema relevante e de interesse científico. Olha, isso a gente já falou, né? Por quê? Porque se você tem a escolha de um artigo de qualidade, que ele parte já de uma pergunta de qualidade, vai agora analisar um problema que é relevante para os seus pares dentro da sua área de conhecimento, direito civil, processo civil, né? Direito previdenciário, direito do trabalho. O que eu posso contribuir com os meus pares? O que eu posso me aprofundar num determinado tema? Que não necessariamente, no lato sensu, eu sempre digo para meus alunos, não precisa ser um tema inovador. Professor, eu posso escrever sobre alguma coisa que alguém já escreveu? Claro! Claro que você pode escrever sobre um assunto que já foi escrito. Aliás, é muito difícil no lato sensu, né, na pós-graduação, você escrever sobre um assunto que não tenha, que ninguém tenha escrito. Isso aí é uma tese lá do doutorado, algo inovador. Aqui não. Aqui nós estamos nos primeiros passos em relação à construção do meu conhecimento científico. Nós estamos estimulando vocês nessa aula a escrever um artigo científico, não a monografia. Por que não a monografia? Ela é menos importante? Não, ela é tão relevante quanto o artigo científico. O problema é que a monografia vai ficar lá na biblioteca. Você vai se esforçar, vai fazer a sua pesquisa e existem, gente, olha, existem monografias de qualidade, mas de relevância e que ninguém tomou conhecimento, porque o aluno fez a sua monografia, entregou para o orientador deu a nota e aquele trabalho poderia ter sido publicado e não foi publicado. Ninguém ficou sabendo. Ninguém soube que aquele pós-graduado fez aquela pesquisa importante. Então, por isso que eu gosto do artigo, porque o artigo você vai ter visibilidade, você vai escrever o artigo e vai compartilhar informações, vai compartilhar conhecimento. Olha, isso é extremamente importante. Mas para que você compartilhe, o artigo tem que ser de qualidade.
Ele tem que ter um problema relevante e ele tem que ter o interesse científico. Né? Como eu falei, precisa ser inovador? Não, não. Tecnicamente não precisa ser um inovador, mas você tem que dar uma outra visão, né, daquela temática. Eu vou escrever sobre biodireito, eu vou escrever sobre contratos. Que visão que eu vou dar que ela tenha a minha identidade naquele artigo? Que ponto que eu vou discutir aqui que eu percebi que não foi discutido? Tá certo? Que ponto relevante que eu vou aqui levantar, que reflexão que eu vou levantar que ainda não foi discutido. Essa é a essência inicial do artigo científico. Estou dando os primeiros passos. Eu vou escrever meu primeiro artigo. Então eu digo assim, não inventa muito. Seja objetivo. Escolha um tema em que você tenha fonte de consulta. Professor, esse tema é um tema que ninguém escreveu ainda. Eu digo, não vá fazer isso agora. Aprenda a escrever artigos científicos, certo? Abrangendo pontos que são comuns. Quando você for se aprofundando no seu conhecimento, na prática de escrever, na prática de fazer pesquisa, aí você tem condições de enfrentar temas mais complexos, temas mais profundos, temas que não tenham sido tratados com grande assiduidade. Aí sim, você já está o quê? Adquirindo conhecimento. Esta aula, conforme eu falei para vocês, é uma aula de construção de artigos científicos em que eu posso escolher uma temática que já foi escrita, mas eu vou fazer o quê? Eu vou dar a minha interpretação fundamentada na leitura que eu fiz. Eu vou expressar a minha visão fundamentada na leitura que eu desenvolvi. Então, é extremamente importante. Ok, vamos seguindo então. Vamos para o próximo ponto. Quais são os passos para o início da minha pesquisa? O primeiro passo que nós temos aqui é a problematização, que nós já falamos dela. Você tem que ter uma problematização por meio de uma pergunta. Muito bem. Aí, problematizado, você tem a delimitação do tema. Pessoal, deixa eu me dizer uma coisa para vocês. Quando você delimita o tema, você já sabe o que você vai ler, né? Então, você vai desenvolver todo o seu projeto acadêmico, todo o seu projeto de artigo científico, você já fez a pergunta, delimitou o tema, e a partir da delimitação, o que você vai fazer? A leitura. Eu já falei, quero repetir, até porque eu sempre falo que o discurso pedagógico é repetitivo, a hora que você delimitar o tema, você também já problematizou, delimitou, e delimitando o tema, você já sabe quais são os livros, quais são os artigos que você vai ler. Então, mesmo que você, na hora da leitura, encontrar um artigo interessante, mas que ele não faça parte do seu trabalho, da fundamentação do seu artigo, vá lá, arquive e deixe lá. Depois você vai fazer, numa outra oportunidade, um artigo, quem sabe escrever um artigo, vai ler e vai escrever um artigo sobre aquela temática. Okay? Evite ficar mudando, a tendência que a gente tem é de ficar mudando o tema ao longo do nosso projeto de pesquisa. Não mude, estabeleça o seu projeto de pesquisa, sua temática, faça a problematização, delimite o tema e aí vamos fazer o quê? Vamos começar, então, ao levantamento bibliográfico. Já sei quais são os livros que eu vou fazer, já sei tudo que eu vou desenvolver. E qual é o próximo passo? Leitura com fichamentos e resumos. Pessoal, quando você começar a ler o livro, quando você começar a ler qualquer fonte de consulta, faz o fichamento, faça o resumo, ok? Vá fazendo já o fichamento, vá fazendo já o resumo com as referências. As referências são importantes, porque a hora que você for construir o seu artigo, você já tem tudo lá organizado. Abra lá um arquivo no seu artigo, tá? no seu computador, coloque lá artigos lidos. Né? Faça, e aí coloque lá fechamento ou resumo. Cite corretamente o autor,
quando você for fazer a citação, se aquilo que você foi fazer a citação direta e indireta, marque a página para a hora que você for citar no seu artigo, você vai ter a sua página indicando onde você fez aquela referência, se foi referência. Você tem que fundamentar o seu posicionamento. Ao citar aquele autor, você vai citar o artigo que ele escreveu, ou a obra que ele escreveu e a página, né, onde você leu tanto citação direta quanto citação indireta, ok? E depois, qual é o próximo passo? Vamos lá. O próximo passo é a produção do texto científico. Olha, quando eu falo em produção de texto científico, a última coisa que você vai fazer no seu artigo é escrever, é produzir o seu texto. Você já fez a leitura. Não adianta tentar escrever sem fazer a leitura. Às vezes, meus alunos, eu sou professor de língua portuguesa, eu fiz letras antes de fazer direito, né? Minha especialidade é produção de texto, é escrita científica, né? Tenho obras publicadas de redação forense também, além da área de direito do processo civil, que é minha área, e de direito médico. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: cuidado com o texto, cuidado com o texto. Quando não adianta você tentar escrever sobre algo que você não conhece. Às vezes o aluno chega para mim e diz assim: professor, eu não consigo escrever um artigo científico. Eu digo: você já conhece esse tema? Ele diz: não, então você tem, primeira coisa, não é incompetência. Meus alunos têm competência para escrever artigo científico de excelente qualidade, e a gente tem comprovado isso com o núcleo de pesquisa, que é tão relevante, que nós já estamos escrevendo em revistas indexadas. Não vou falar de revistas indexadas agora para a gente não confundir. O que eu quero que você faça é fazer a sua publicação numa revista eletrônica, uma revista jurídica eletrônica. Não importa se ela seja indexada ou não. Eu quero ver o resultado da sua pesquisa publicada. Depois, numa outra oportunidade, vamos falar de revistas indexadas, ok? Então, aí eu digo para o meu aluno assim: vai fazer a leitura, vai fazer o fichamento, vai fazer o resumo, depois você vai escrever sobre aquele tema. Por quê? Porque quando você tem conhecimento sobre aquele tema, quando o seu conhecimento já está concretizado, aí você consegue escrever, porque você já conhece o tema, você já domina o tema. Então, vai escrever sobre aquela temática, ok? Olha que coisa importante também na nossa discussão aqui, ó. Muito importante. Quando estivermos escrevendo um artigo científico, temos de zelar pela idoneidade do nosso texto, a fim de evitar plágio. Plágio é furto de ideia alheia, demonstra incompetência científica. Pessoal, eu sou muito pesado com relação ao plágio. Plágio demonstra incompetência científica. É ruim você trazer para o seu artigo uma ideia, um texto de outro autor e não fazer a referência bibliográfica, a referência daquele artigo, daquele livro. A ideia não é sua. A ideia é do outro. Se a ideia é do outro, você tem que indicar a autoria. É deselegante, é antiético você trazer para o seu artigo uma ideia que é de outro. Eu já tive meu artigo, um dos meus artigos plagiados. Vocês imaginam que a sensação é terrível, porque foi você que se dedicou. Como é que você vai se sentir? Você fez a pesquisa, você escreveu um texto, e aí você vai ler um outro artigo, está lá, quase um capítulo, né? 2 páginas daquilo que você escreveu num outro artigo sem referência. Não é feio fazer referência. Não é feio dar crédito. Deselegante, antiético, é escrever um texto de uma outra pessoa, não colocar entre parênteses, ou se fizer uma citação indireta, não colocar, né, também a referência, porque tanto na citação direta quanto indireta eu tenho que colocar a referência. Isso que é feio. Isso que é feio. Né? É furtar ideias. Então, pessoal, não vá praticar plágio. Por quê? Porque é uma
um desrespeito com várias pessoas. Desrespeito com o autor daquele artigo, daquele livro, desrespeito com o seu orientador, com o orientador do seu curso, do seu artigo científico, falta de respeito com a instituição. Lembrando você que quando você submeter o seu artigo, o editor vai passar o seu artigo por um programa de plágio. E se ficar identificado que você plagiou um trecho, você não poderá mais publicar o artigo. Você será considerado antiético. Você será desprestigiado na academia. Como pesquisador, você estará afrontando, por último, você mesmo. Você mesmo. Por isso que eu falei, olha aqui, quero reforçar o pensamento. Olha, plágio é furto de ideia alheia. Demonstra incompetência científica. Então, quando você for fazer, e não se preocupe, viu? Porque as suas ideias vão surgindo a partir da leitura e da sua reflexão. O seu posicionamento sobre determinado tema que você colocou como pesquisa poderá ter e terá o eixo teórico, seu eixo teórico, que é o resultado daquilo que você leu, daquilo que você refletiu como ser pensante, como ser inteligente, vai expressar a sua ideia, vai expressar a sua opinião. Né? Mas quando eu digo assim, a sua opinião, na verdade, não é para o artigo científico, quando você vai expressar o seu ponto de vista, né? A opinião no artigo científico é o seu ponto de vista, esse seu ponto de vista tem que ter o quê? Ele estará fundamentado com outros autores, que nós chamamos, nós damos um nome a isso, nós chamamos de discurso da autoridade. Todas as vezes que eu tiver um posicionamento, eu cito um autor que comunga daquele meu pensamento, ok? Vamos seguindo, vamos para o próximo template, olha lá. Finalizado o artigo, devemos realizar a correção gramatical. Um texto mal escrito depõe contra o autor do artigo. É verdade. Nós nos preocupamos somente com as questões de conteúdo, de relevância, quando estamos escrevendo. Mas eu quero estender isso. Eu quero estender a sua correção para a correção gramatical, para o texto. Será que a minha ideia está clara? Será que esse texto está coeso? Será que este texto está coerente? Né? Esse texto, artigo científico. Será que eu não estou cometendo nenhum erro gramatical? Faça a revisão. Ah, professor, eu sou meio fraquinho em gramática. O que eu tenho que fazer? Você vai ter que submeter esse seu artigo à revisão. Você vai ter que fazer isso. Por quê? Porque é você que vai assinar aquele artigo científico. É o orientador que vai assinar, que no caso sou eu junto com o coordenador do seu curso. Ah, professor, mas eu estou tranquilo, porque você falou que é professor de língua portuguesa. Ah, mas eu não vou corrigir a gramática do seu texto. Essa é uma responsabilidade sua. Você tem que entregar para a faculdade o seu artigo pronto. A revisão que eu vou fazer, claro que no final eu acabo fazendo uma revisão gramatical quando você manda o artigo, porque eu vou ler e já vou apontando, mas eu vou ler o conteúdo, a relevância daquele seu artigo científico. Eu não estarei preocupado com a gramática. A gramática é sua, a revisão é sua. Porque se eu for ler um texto, logo no primeiro parágrafo, entroncado, as ideias obscuras, pensamento totalmente obscuro, texto não tem coerência, eu vou devolver. Vou dizer, olha, não dá nem para entender, porque você não entende o texto, não entende o conteúdo, eu não sei se o assunto é relevante, porque está obscuro, frases ambíguas, erros de gramática, palavras que são escritas com S, escritas com Z, erro de acentuação. Olha, gente, quando você assina o texto mal escrito, depois muito mais contra o autor do texto, contra o próprio texto. Então você tem que zelar também pela gramática, tem que zelar também pela coesão e pela
coerência. Ok, vamos para o próximo. Observe o seguinte. Por que assistir às aulas de metodologia? Muito importante, gente. Às vezes meus alunos falam o seguinte, professor, eu preciso assistir às aulas de metodologia? Claro que você precisa assistir às aulas de metodologia. Olha lá. Por que eu tenho que assistir às aulas de metodologia? Nas aulas de metodologia, aprendemos a elaborar o projeto do artigo e da monografia. Você vai dizer assim, pô, professor, mas eu vou precisar escrever a monografia? Não, não no lato sensu. Você sabe que tem mestrado e doutorado que você precisa escrever a dissertação e a tese, né? Quando você fala de mestrado e dissertação e tese de doutorado, você sabe que você precisa escrever o artigo científico também? Então, olha que oportunidade você está tendo aqui, né, na faculdade legal. Você vai aprender a escrever o artigo científico e também a monografia. Por que nós optamos pela monografia? Para dar visibilidade a você, para torná-lo referência no mercado de trabalho e, acima de tudo, referência como pesquisador. Lembra que eu falei? A monografia não. Ela vai ficar lá na biblioteca. Se alguém estiver pensando no tema que você pesquisou, ele vai lá. Mas o artigo científico não. Ele vai te dar visibilidade. Então, primeira coisa, você precisa assistir às aulas de metodologia para você aprender como fazer, como elaborar esse projeto de pesquisa. Segundo passo, vamos então para o segundo passo, preparar a pesquisa. Olha, se você não participar das aulas de metodologia, você, lembra que eu falei que você tem que fazer a problematização, delimitação, quem vai ensiná-los a fazer isso é o professor de metodologia. Ele vai ensiná-los a construir a problematização, ele vai ensiná-los a fazer a pesquisa bibliográfica, ele vai ensiná-los a fazer a citação direta e indireta. Então você precisa assistir às aulas. Olha quantas informações, só pelo fato de ensinar a preparar a pesquisa, você vai ter o conhecimento de como fazer uma coisa que é extremamente importante, se organizar. Quanto tempo eu vou levar para fazer a leitura, quanto tempo eu vou levar para fazer o fichamento, vou me organizar desde agora, para poder fazer a minha pesquisa científica. Vamos para o próximo passo. Coletar e organizar o material para a pesquisa. Isso a gente já falou que você vai aprender nas aulas de metodologia. Redigir o trabalho de acordo com as normas da ABNT. Pessoal, isso é muito importante, aí vai também uma referência. Você tem duas maneiras de escrever o seu artigo. A primeira é escrever um artigo obedecendo os padrões ditados pela revista, né? Que nem sempre é a ABNT. Às vezes o editor pede para que você faça o padrão, escreva o padrão dentro das orientações que ele vai dar. Então você pode, antes de escrever o seu artigo científico, você pode entrar numa determinada revista. Vou explicar para vocês como que vocês vão fazer aqui a sua pesquisa. Você vai numa determinada revista, vai olhar lá informações, orientações para o autor, ok? E aí você vai ler e ele vai te dar todo o padrão de como você pode escrever a revista. Isso você pode fazer quando você já tiver experiência, né? Eu sempre falo para meus alunos o seguinte: escreva a sua pesquisa, o seu artigo científico, de acordo com a ABNT, certo? Vamos estabelecer aqui que para nós o que vai valer são as regras segundo a ABNT. Então você escreveu o seu artigo científico de acordo com a ABNT, ok? Você agora vai submeter a uma determinada revista jurídica. O que você tem que fazer? Você tem que ir ao site, orientação para os autores e adaptar o seu artigo científico àquele modelo fornecido pelo editor. Por quê, professor? Porque muitos editores deixam de ler o artigo ou recusam o artigo já nessa prévia seleção. Ele olha lá, quais são os artigos que estão fora do padrão da revista? Esses aqui, esses já estão desclassificados. Gente, o importante não é só a submissão.
O importante é você ver o seu artigo publicado na revista eletrônica, na revista científica. Você teve o trabalho de pesquisar, teve o trabalho de escrever, né? Vamos fazer o trabalho e vamos comemorar a publicação. Eu quero ver você comemorando, né, juntamente aqui conosco do Legale, a publicação da revista, ok? Do seu artigo na revista científica. Então, observe que às vezes o aluno fala o seguinte: professor, eu não tenho assim tanta facilidade em localizar a revista, que eu quero primeiro escrever o tema. Olha, você tem que ter um parâmetro. Qual vai ser o parâmetro? O parâmetro será a ABNT. E depois não se esqueça, adapte, tem que fazer adaptação para a revista que você for publicar. Vamos seguindo aqui com o nosso pensamento. Ó, atenção, sem participar das aulas de metodologia científica, você não conseguirá desenvolver seu trabalho científico. Espero que isto tenha ficado claro nas minhas afirmações. Vamos para a estrutura do artigo científico. Olha, mas antes da gente começar a falar sobre a estrutura dos artigos científicos, eu quero falar para vocês, quero reforçar a ideia de que cada a revista tem o seu padrão. Cada revista tem o seu padrão. Então, o que eu vou dizer aqui, o que nós vamos discutir aqui, é uma média, né, do que as revistas exigem para a publicação. É uma média. Então, você vai mais ou menos verificar qual é o esqueletão, vai aplicar a BNT na construção do seu artigo. Então, estou revisando os passos. Depois que você terminar, você vai pesquisar a revista que você deseja submeter seu artigo científico e vai fazer o padrão da revista. Vai adaptar ao padrão da revista e fazer as necessárias mudanças, ok? Então, primeira coisa, o que precisa ter meu artigo? Título do artigo. Gente, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando vocês mandarem um artigo para mim, primeira coisa, eu tenho recebido muito artigo científico sem título. Coloca o título. O título é indispensável. Tá? E aí mais uma informação para você. Quando você mandar o artigo para mim, mande em Word, não mande em PDF. Tá? Mande em Word para eu poder fazer as observações. Você fala, professor, mas tem convertor, né? Vou converter em PDF. Não, não. Eu mando o seu artigo para mim, tá? Que eu vou fazer as correções junto com o coordenador do seu curso, nós vamos fazer análise, depois eu vou explicar todo esse processo. Ok? Mande em Word, tá certo? Não mande, olha, observe bem, não mande em PDF. Se você mandar em PDF, vou devolver. Vou pedir para você me mandar em Word, porque eu gosto sempre de fazer as observações, melhor aqui e tal. E outro detalhe, não mande partes do artigo, mande o seu artigo completo. A gente faz a correção, porque às vezes você fala assim, professor, eu estou indo no caminho certo. Às vezes você está indo no caminho certo, depois você descamba e acaba se perdendo. Então, manda todo o artigo completo, que a gente faz uma análise e a gente já vai te orientando, né, como é que você vai fazendo as modificações, se faltou uma lei e tal. Mas, primeira coisa, não se esqueça, você tem que colocar o título do artigo. Segundo, nome do autor ou nomes dos autores e do orientador ou orientadores. Olha, quando você colocar, toda revista científica indica como você vai colocar o nome do autor e dos orientadores. E como você vai colocar a qualificação dele. Né? Vai qualificar o mini currículo. Professor, como é que eu sei o mini currículo do meu orientador? Currículo Lattes. Você vai lá no currículo Lattes, ele tem lá o mini currículo dele, e você vai colocar, né, o mini currículo dele. Com a seguinte observação. Constarão apenas e tão somente tanto do professor, principalmente do orientador e do coordenador, as instituições de ensino, da faculdade legal e da certificadora. Então, vamos imaginar que você esteja fazendo pós-graduação em Direito Civil e Processual Civil online. Eu dei, para uma turma, eu dei o processo civil online. Então, você tem a certificadora. Aí você vai colocar o seu nome e vai colocar lá pós-graduação, né, pós-graduando em Direito Civil e Processual Civil da faculdade, tal. E põe o nome da faculdade, que no nosso caso aqui é o CAM. Você vai colocar lá que a certificadora.
E aí você vai colocar em membro, né? Então, pós-graduando em Direito Civil e Processo Civil, né? Da UCAM, e membro do Núcleo de Pesquisa e Escrita Científica da Faculdade Legal. Ok? E aí, no meu caso, ou no caso do professor orientador, você vai colocar lá professor, né? Professor, coordenador e professor, quando for o caso, coordenador e professor do curso de pós-graduação, né? Da Faculdade Legal, né? Ou da UCAM, conforme as informações que nós vamos passando para vocês. Professor, mas ele dá aula em outra instituição, vou colocar o nome da... porque eu olhei lá no currículo Lattes dele. Não. Você só vai colocar o nome dessas duas instituições. Professor, eu faço curso presencial no Legal. É a Faculdade Legal. Professor, eu faço curso online. Você vai colocar que você é pós-graduando na UCAM e pertence e é membro do Núcleo de Pesquisa, né, do Núcleo de Pesquisa e Escrita Científica do Legal. Né? Veja uma coisa. Professor, e no seu caso? Você vai colocar lá, no meu caso, coordenador e professor do Núcleo de Pesquisa e Escrita Científica da Faculdade Legal. Ok? Sem problema nenhum. Professor, eu tive alguma dúvida. Você vai mandar um e-mail para mim e eu vou tirar todas as suas dúvidas. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o meu e-mail, vou dar as orientações. E aí eu vou ser o seu ponto de referência, tá, do Núcleo de Pesquisa para elaboração de artigo. Qualquer dúvida que você tiver, você vai mandar um e-mail para mim e eu vou responder o seu e-mail, dando as orientações necessárias, ok? Pois bem, o que mais que você vai colocar no seu artigo? Você vai colocar o resumo. E os artigos querem que você coloque o resumo. Depois você vai colocar as palavras-chave, né? São aquelas palavras que têm relação com o título do trabalho. Quando vai fazer uma pesquisa, por exemplo, você vai falar sobre provas, conforme eu falei. Vai falar sobre biodireito, por exemplo. Você vai colocar, vamos supor que você escreveu sobre testamento vital. Você vai colocar lá, testamento vital, biodireito. As palavras-chave servem para as pessoas que querem ler sobre determinado assunto, eles acham o seu artigo na internet por meio das palavras-chave. Abstract é importante. Pessoal, aqui eu preciso falar uma coisa para vocês. Você vai dizer assim, professor, você não vai ensinar a gente a fazer o título, nome, resumo? Não, não. Isso adivinha onde você vai aprender? Na aula de metodologia. O professor de metodologia vai explicar para você como você faz, como você encontra o título, como você faz o resumo, palavra-chave, abstract. Não é para colocar no Dr. Google a tradução. Faz o resumo, pega o resumão lá, mexe no Dr. Google, põe a tradução, sai aquela, na verdade não é uma tradução, é uma versão para o inglês horrorosa. Horrorosa. Nada com nada. Você precisa pedir, você precisa pedir para alguém fazer uma revisão no abstract. Pessoal, preste bem atenção. Pesquisa não pode ser deixada para fazer na última hora. Você precisa de outras pessoas, você depende de outras pessoas para que elas coordenem com você a construção do seu artigo. Às vezes fazer uma revisão, corrigir o abstract. Professor, eu não entendo nada de inglês. Filho, você vai ter que pedir para alguém fazer a versão. Porque você vai publicar isso. Ah, professor, então a monografia é mais fácil. Aliás, pessoal, pensa comigo. A monografia você vai escrever 50, 60 páginas em média. Artigo científico, quem vai editar a norma, quem vai dizer a norma é o editor. Isso significa que tem editor que pede 15. Máximo 25, depende muito da revista. Você não vai. Olha, o artigo científico é muito mais fácil, assim, não é muito mais fácil. Estou exagerando, pô, você quer dizer que está desprezando a monografia? Não. Como a monografia você tem, assim, um espaço maior para escrever, o artigo científico é mais reduzido. Então você tem menos coisas, tem que ser muito mais objetivo, não tem que ficar contando a história, né, da carochinha, tal, mas você tem que fazer, como eu falei, a revisão abstract, o conteúdo é importante, porque a monografia, pelo menos, vai ficar lá escondido. Agora, o artigo científico não. Mas não dê menos importância para
a monografia em razão do artigo científico. Os dois são extremamente importantes e exigem dedicação, conhecimento e persistência na construção do seu trabalho científico, ok? Como nós estamos optando pelo artigo científico, você tem que zelar pela apresentação do seu trabalho. Olha lá, vamos continuando então. Keywords, que são as palavras-chave, né, em inglês, que você vai fazer. E veja o seguinte, pessoal, olha, às vezes eu estou falando em inglês, abstract em inglês, mas às vezes a revista pede o abstract e o keyword em espanhol, então você vai fazer em espanhol. Qual que é a estrutura, professor, do meu artigo científico? Olha, a estrutura é aquela. Vai fazer o sumário, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão e as referências. Olha, volto a dizer, essa é a estrutura que você vai observar para a entrega do seu artigo científico, para a construção do artigo científico. Professor, como eu faço o sumário? Na aula de metodologia. Professor, como é que eu faço a introdução? A aula de metodologia. Desenvolvimento e conclusão? A aula de metodologia. Você viu como que a aula de metodologia é importante? Você tem que assistir às aulas de metodologia. Nós desprezamos muitas vezes aquilo que não está relacionado com o nosso curso. Ah, metodologia, aí vai fazer o artigo. Por onde eu começo? Professor, como é que faz o sumário? Você já devia ter aprendido isso na aula de metodologia. Professor, como é que eu faço o resumo? Isso é tema da aula de... Professor, como é que eu faço o título, subtítulo? Professor, quantas páginas? Aí você vai dizer, eu digo páginas, quem vai editar quem vai normatizar é o editor, ok? Vamos então. Atenção, vou repetir isso, você sabe que o discurso pedagógico é repetitivo. Antes de submeter o artigo para a revista, devemos observar as orientações para a publicação. Se não seguirmos fielmente as instruções de submissão, a revista não publicará o artigo científico. Olha lá. Podemos, já falei isso, reforço a ideia, podemos escolher a revista e já escrever o artigo científico conforme as recomendações do editor. Pessoal, quando eu vou escrever meu artigo científico, às vezes eu tanto escolho primeiro a revista e já escrevo o artigo científico de acordo com as informações do editor, ou quando me vem um assunto que eu acho que é interessante, que merece uma pesquisa que é relevante, é impactante, para não ficar... O assunto é importante, mas tem que procurar a revista. Como é que eu faço? Escrevo o artigo de acordo com a BNT. Escrevi, terminei a minha ideia, aí eu vou procurar a revista. Achei a revista. Nossa, essa revista aqui é exatamente onde eu vou submeter. Eles podem ter interesse pelo meu artigo. Eu vou submeter meu artigo científico lá e vou aguardar a publicação. Via de regra, o editor dá 3 informações para vocês. Ou ele diz que ele não tem interesse na submissão, ou diz que se o artigo foi aprovado, ele vai ser publicado, ou ele diz ou ele vai ser publicado, mas você tem que fazer as adaptações, as correções, porque às vezes eles mandam, o seu artigo vai ser analisado por pessoas da área, né, que vão fazer a análise do seu artigo para fazer a aprovação da submissão. Presta bem atenção no que eu vou falar aqui, hein, para não ter confusão. Quando você mandar o artigo, o comprovante da submissão, você já está liberado para receber o certificado. Submissão não é publicação. São 2 coisas diferentes. Nós não vamos exigir de você que o artigo seja publicado, porque esse trabalho não vai ser perdido. Como eu vou fazer a orientação junto com vocês, se vier a negativa da publicação, a negativa vem para mim. Nós vamos corrigir e vamos submeter em outra revista. Não podemos submeter o mesmo artigo em mais de uma revista, senão dá conflito de interesse se ele não publica. Nós temos que submeter para uma revista e aguardar a publicação. Por isso que nós não vamos vincular o seu certificado de pós-graduação à publicação. Ok? Você submeteu, comprovou, vou explicar como você vai fazer, comprovou a submissão, você já vai ser certificado. E aí vamos torcer para ser publicado o seu artigo. Não adianta nada, conforme eu falei, só submeter. Vou escrever de qualquer jeito para submeter. Não. Escreve um artigo bem fundamentado, relevante, de alto impacto. Até porque depois você vai
querer concorrer a uma bolsa de mestrado, doutorado. Isso eu vou explicar uma outra oportunidade, que a gente tem levado nossos alunos para fazer mestrado e doutorado, recebendo bolsas de estudo, inclusive, 100% no mestrado e doutorado, por meio das pesquisas científicas que nós temos orientados aqui, nossos professores, nossos coordenadores. Então, não pense no aqui, no agora. Pense com projeção. Então, você faça um artigo, escreva um artigo bem de impacto, relevante, caprichoso. Vi o conteúdo, vi lá o abstract, já vou mandar para o professor vai só me elogiar, só me elogiar. É uma pedagogia, é uma metodologia ativa, uma metodologia ativa. Eu vou mostrar para o professor que eu tenho capacidade, mostrar para o professor que eu tenho competência. Ok, vamos seguindo aqui. Como que você vai escolher a revista para publicação? Vou pensar aqui no Google. Você está sem ideia? Aliás, antes de eu explicar isso para vocês, deixa eu falar uma coisa que é importante. Eu vou mandar para você 5 sugestões de revistas, tá? Para você, se você quiser publicar nessas revistas, eu vou mandar 5 sugestões para você. 5, 6 sugestões. Se você não quiser publicar nessas revistas, você pode escolher outra. Muitos alunos perguntam para mim, professor, como é que eu encontro a revista? Então vamos lá, vamos para o nosso passo. Assim, ó. Você vai para o Google, você viu que eu escrevi aqui, ó, revistas jurídicas eletrônicas? É isso que você pode colocar no Google. Ó. Vamos fazer um teste aqui. Entramos no Google e aí eu vou escrever o quê? Eu vou escrever revistas, ó, revistas jurídicas, né? Vamos colocar revistas jurídicas. Olha, me observe aqui no Google, ó. Você tem revistas jurídicas online, revistas jurídicas CAPES, revistas jurídicas online grátis e revistas jurídicas para publicar artigos, tá? Mas eu vou colocar aqui, olha, você já achou, mas eu vou colocar aqui revistas jurídicas eletrônicas, olha lá, tá? Revistas jurídicas eletrônicas. Por quê? Porque eu quero explicar uma coisa para você. Você viu que apareceu o quê? Apareceu aqui revistas, no primeiro, revistas eletrônicas, o link, Tribunal de Justiça, né, do Rio, deve ser do Rio de Janeiro, não sei. Aí você tem revistas jurídicas nacionais, âmbito jurídico. O âmbito jurídico é uma revista que você vai encontrar que está lá na sua indicação. Vamos clicar aqui na revista âmbito jurídico. Aí, pessoal, você já tem a revista âmbito jurídico. Aí você tem página inicial sobre notícias, ensino, viu lá a revista, né? Aliás, antes de eu continuar, olha, observe aqui. Toda revista jurídica tem orientação para autores. É lá que você tem que entrar para saber. Então, vamos voltar aqui, ó. Olha lá. Revista. Eu escrevi meu artigo, ou eu já vou pensar logo nela. Olha que bacana. Opa, apareceu aqui, ó. Opa, revista jurídica. Ó, professor, vamos segurar isso aqui. Opa, revista jurídica. Ó, você tem... Deixa eu ver aqui, uma hora eu acerto. Ó. Você tem aqui revista âmbito jurídico, índice. E olha desse lado aqui. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso para ele parar aqui. Aí no seu computador ele vai parar, tá? Aí você vai olhar aqui do lado esquerdo. Ó, cadernos. Tem administrativo, ambiental. Olha, biodireito, civil, comercial, constitucional. É aqui que você vai fazer. Voltando aqui para o revista, lá, vou clicar aqui de novo no revista. O que você vai ver? Você vai ver que tem o quê? Revista âmbito jurídico, índice, olha lá, normas de publicação e enviar artigos. Vamos no enviar artigos? Por que não enviar artigos, professor? Porque ele tem aqui, eu cliquei errado, mas eu quero enviar artigos. Vamos pro... Por que não enviar artigos? Porque ele tem, deixa eu ver se eu consigo correr aqui. Ele tem o quê? Ele tem as normas para você poder
saber onde que está, para você saber como que você vai conseguir fazer a publicação. Estou tentando ver se eu consigo aqui, gente, mas eu estou com um problema na explicação e eu vou precisar... Isso, conseguir, maravilha. Ó, ele te dá toda a informação, pessoal. Deixa eu só aumentar aqui um pouco na nossa tela. Olha lá, ó. Leia com atenção. E olha que espetáculo. Ele coloca aqui, para ver um modelo de como deve formatar o artigo para enviar ao âmbito jurídico. Clique aqui. Não vou clicar agora, não. Eu vou pedir para você, depois com calma, você vai ler aqui, ó. Para o envio, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Professor, para que eu não estou lendo. Também. Ó, para o envio de artigos, leia atentamente as normas de publicação. Escreveu seu artigo, com base na BNT, vai ler tudo isso aqui. Ó, presta atenção de estar em negrito aqui, ó. Você está vendo aqui em negrito? O não cumprimento de alguma das normas abaixo será considerado pelo Conselho Editorial como não interesse na publicação e acarretará na sua não admissibilidade. Tem que seguir direitinho isso aqui, ó. Ó, 1. Quanto aos autores, como você tem que fazer. 2. Artigos. Não precisa ficar perguntando nada, é só ler. Olha lá. Junto com os artigos do mesmo documento e antes o texto deverá conter. Ele vai lá, deixa eu puxar um pouco para você acompanhar. Resumo, palavras-chave, aqui pôs palavras-chave. Sumário, numerado, tal. Ele te dá toda a indicação. Olha lá. E aí, ó, que ele coloca, depois numa outra aula eu vou explicar para vocês, que ele coloca a classificação dele na CAPES. Olha lá. C, B4, B5. Depois, numa outra aula, eu explico para vocês a importância disso. Que eu quero, por enquanto, que vocês entendam as normas de publicação. Para onde que eu vou agora? Eu vou, brincando com vocês, eu acho que eu vou passar mal, né? Então, agora você vai clicar aqui, né? Vamos clicar aqui, que olha que beleza, gente. Por que beleza, professor? Porque aqui você vai ter todas as instruções como elaborar artigo científico, ó. Como você vai escrever o seu nome, nome do autor, né? Assim, não é como você vai escrever seu nome, você sabe escrever o seu nome, né? Como que você vai colocar embaixo do seu nome, né? Se é estudante de direito, não é o nosso caso, nós somos pós-graduandos, então vou colocar que sou pós-graduado. Os autores devem estar cadastrados no âmbito jurídico, você vai fazer. Se eu for entrar junto com você, você vai fazer o meu cadastro, vai fazer o cadastro do orientador, isso é a responsabilidade sua. O nome do seu orientador, a área do direito. Aqui ele vai explicando para você tudo o que você tem que fazer em relação ao artigo científico. Olha, professor, eu estou com dúvida, lê lá, olha lá, como espaçamento, como você tem que fazer, o parágrafo. E aí eu vou mostrar uma coisa para vocês. Olha, por que você tem que ver isso? Vou mostrar um negócio interessante aqui. Vamos imaginar, que é uma outra revista que nós indicamos, vamos imaginar que seja a Lex, né, Magister. Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu volto aqui. Vamos observar aqui, ó. Eu quero colocar aqui, eu quero, por exemplo, eu quero saber como que eu publico na Lex Magister. Então, eu vou escrever só, como, ó, publicar na Lex, tá? Pode ser qualquer uma. Você viu que eu pus lá, apareceu um monte de revista, né? Então você, olha lá, já apareceu aqui, ó. Olha lá. Enviar artigos para Lex Magister. Pronto. Você vai clicar lá e aí você vai fazer o quê, professor? Vou fazer a leitura. Tá aqui, ó. Tô aumentando para você ver, ó. Agora, olha, tem aqui, para indicar a publicação de artigo de sua autoria, basta anexá-lo e preencher o formulário abaixo, entendendo os seguintes requisitos. O texto deve ser enviado em editores compatíveis com o sistema mais conhecido, tais como Microsoft Word e tal. Padronização, letra, Times, tamanho 12, espaçamento simples, totalizando entre 5 a 25 laudos. Já está dando a indicação aqui. Quantas páginas? Então, você pode, em média, gente, 20, 25 páginas. Professor, me empolguei a escrever 30. Você não pode publicar na Lex, porque o número maior, você vai ter que procurar uma outra revista que permita
né, a publicação de 30. Não vai, por exemplo, onde está aqui, ó, totalizando entre 5 a 25 laudas de páginas, para você escrever 5 páginas. Filho, aumenta um pouquinho isso aí. Né? Nem ultrapassa, nem fica na meta. Ó, quais são os elementos constitutivos do artigo? Título, nome do autor, titulação do autor, resumo entre 100 e 250 páginas, palavras, palavra-chave. Ele te dá tudo. Aí você faz e vem e publica o seu artigo científico, ok? Pois bem, vamos continuando aqui. Ó, imagina o seguinte, antes da gente continuar. Qual é o seu procedimento agora para apresentação do artigo científico? Depois que você... Então, isso agora aqui para nós. Ó. Você vai escrever seu artigo científico de acordo com a BNT ou de acordo com a revista. Ok? Se você já tiver experiência, vai direto para a revista, constrói seu artigo de acordo com o padrão. Se não tem, escreva a BNT. Ok? Vai mandar para mim. Ó, anote aqui, anote meu e-mail aqui. Ó. Depois de finalizado o seu artigo, você deverá enviá-lo ao professor Joseval, joseval@legale.com.br, que juntamente com o coordenador do curso avaliará o artigo científico segundo estes critérios. Ó, você fez o seu artigo, escolheu a revista, fez tudo direitinho, ou não escolheu a revista, não tem problema, porque isso a gente vai trocar algumas ideias, você não vai ficar abandonado na orientação. Professor, me surgiu dúvida, estou perguntando para um colega, ele está falando uma coisa, joseval@legale.com.br. Já coloco você no caminho de novo. Já falei e volto a dizer, seu ponto de referência de publicação é aqui no Legale, é comigo, joseval@legale.com.br. Você vai mandar o seu artigo, eu vou sentar com o coordenador do seu curso, nós vamos avaliar o seu artigo. Então, nós vamos ter um prazo, até 60 dias para nós avaliarmos o seu artigo. Então, vou falar de prazo de entrega, tudo para você não se perder. Ok? Muito bem. Eu vou sentar com o coordenador do seu curso, a gente vai ver se for minha área de pesquisa, eu entro junto na orientação, conforme eu falei, eu vou te ajudar a fazer pesquisa, se não for, eu vou te orientando a fazer o trabalho e entra só. Então, por exemplo, minha linha de pesquisa não é direito do trabalho. Você fala, pô, professor, eu vou ficar perdido? Não, você vai mandar o seu artigo de direito do trabalho para mim, eu vou fazer a avaliação junto com o coordenador do seu curso, nós vamos sentar, vamos trocar ideias, ele vai dizer, olha, precisa colocar essa lei, ou se ele se aprofundar melhor aqui, fica interessante, trocamos ideias. O que eu faço? Eu mando de volta o artigo para você fazer as correções, ok? Para você submeter. Eu já vou confiar em você, eu vou mandar o artigo de volta e vou dizer, você faça as correções e vai submeter o artigo científico, ok? Vamos lá. Quais são os critérios que eu vou colocar aqui, né, os critérios. Primeiro, eu vou observar, eu e o coordenador vamos observar a relevância, vamos observar o conteúdo, vamos observar gramática e texto e vamos observar plágio. Ó, estou dando já o critério. Por que eu estou dando esse critério para vocês? Porque as revistas, de forma geral, embora não coloquem, elas dão esse critério de avaliação. Dão um critério de avaliação. Eles vão avaliar, então eu e o coordenador vamos usar para avaliação o mesmo critério que as revistas usam para aprovar ou não o seu artigo científico. Ok? Pois bem, vamos seguindo aqui. Atenção! O prazo de análise do artigo é de até 60 dias. Ó, presta atenção no que eu vou te falar. Eu não estou falando prazo de entrega final. Estou dizendo que você vai mandar o artigo para mim e você vai aguardar 60 dias, até 60 dias. Porque eu vou ter 30 dias para ler o seu artigo, o professor vai ter mais 30 dias para ler, para a gente poder, nós vamos nos reunir, né, fazer as avaliações. Pô, seu artigo está aprovado. Ok, então vamos ver o que acontece. Quando os coordenadores terminarem a avaliação do seu artigo, você será comunicado da aprovação ou não. Ó, mas quando eu falo aprovação, não é que você foi reprovado, tá? Quando eu digo assim, olha, o seu artigo precisa ser melhorado, depois estou falando em reprovado, tira o termo reprovado. Vou dizer, você precisa melhorar aqui, você melhora lá, tudo, se aprofunde aqui.
Se o seu artigo foi aprovado, eu mesmo mando um e-mail para você, porque a gente vai estar mantendo contato, eu mando um e-mail para você e digo, prezado aluno, prezada aluna, informo que o seu artigo está autorizado a ser submetido. Então, você vai escolher a revista, ou se você já tiver a revista, você vai e submete a revista. Ó, tem revista que antes da submissão, eles precisam de um termo de autorização dos autores, porque essa questão de plágio e tal, de responsabilidade. Então, eles vão pedir para você preencher e para os orientadores. Você tem que mandar para nós, para a gente preencher, ou se você puder já preencher, você mesmo preenche. De qualquer forma, a gente tem que assinar. Você vai ter que manda para mim, não manda para o seu coordenador. Deixa o coordenador lá de fora. Eu sou seu ponto de referência aqui. Manda para mim, eu imprimo, mando para o seu coordenador, ele assina, manda para mim, eu assino se for o caso, mando para você, você vai lá e submete o seu artigo, ok? Então, vamos seguir aqui, ó. O artigo aprovado estará autorizado a ser submetido na revista científica. A gente já falou isso aqui. Muito bem. Depois de submetido o artigo, você deve obter o comprovante da submissão. Olha, presta bem atenção no que eu vou falar aqui. Você vai submeter o seu artigo. Depois da submissão, tem sempre um comprovante. Você sabe que tem editor de revista que ele manda um e-mail para você. Como nós estaremos com você, se for o caso? Ou, no mínimo, você, o coordenador do seu curso, que também foi seu orientador, colocou o e-mail dele, ele vai receber um e-mail de submissão. Tá? Ou, às vezes, só você recebe o e-mail de submissão. Independentemente de nós recebermos ou não, você vai fazer o seguinte: submeteu, você vai imprimir o seu artigo, vai imprimir o comprovante de submissão, ok? Ó, vai imprimir o artigo, vai imprimir o comprovante de submissão e vai encadernar em aspiral. Tá? Aspiral não, meu professor. Que aspiral? Espiral, né? Em espiral. Você vai fazer a encadernação em espiral, ok? Muito bem. E aí vai gravar o artigo e o comprovante num CD. Certo? Você fez a encadernação, né, em espiral, já fez, aí gravou, e aí você manda para nós aqui, tá? Professor, eu preciso ir pessoalmente? Não, manda via correio. Professor, eu sou aqui eu sou do norte e do nordeste, e eu tenho um colega que vai para São Paulo, eu posso pedir para ele entregar o artigo aí na Secretaria da Pós? Pode. O que é importante é você fazer com que o artigo chegue aqui com o comprovante de submissão e o CD. Sabe por quê? Porque a hora que chegar, olha, o que vai acontecer? Eu quero que você me acompanhe aqui. Ó. Imprima o artigo e o comprovante de submissão, encadernando-os em espiral, ok? Grave os documentos em um CD, certo? Entregue-os à Secretaria da Pós da Faculdade Legal, certo? Ó, você não precisa ser em mãos, pode mandar via correio, pode pedir para um portador entregar. O importante é que ele tem que chegar aqui. Presta atenção nesse último item. Não é necessária a publicação do artigo para você obter seu certificado de pós-graduação. Ó, vou reforçar. Tem aluno que confunde. O professor fala assim na sala de aula. Você entrega o seu artigo e não precisa publicar. O que o aluno pensa? Aí ele manda para mim, você já submeteu isso? Ah, mas espera aí, o professor disse que não precisa publicar. É verdade. O seu certificado não está, presta atenção, o seu certificado de pós-graduação não está vinculado à publicação, mas ele está vinculado à submissão. São duas coisas diferentes. Porque às vezes o editor demora de 3 a 4 meses, por isso que eu não posso vincular, autorizar a emissão do seu certificado com a publicação, porque senão você vai demorar muito para ser certificado. Porque tem revista que eu fiz uma publicação em 2014 que demorou quase 8 meses, quase um ano. Tem colegas meus que publicam e chega a demorar um ano. Então eu não posso vincular a publicação com a emissão do seu certificado. Então eu vinculo com a submissão. Se ela vai ser publicada ou não, é outra coisa.
Ficou clara essa ideia? Porque às vezes o professor, ele fala na sala assim, ó, não precisa publicar. Claro que não precisa publicar, mas submeter é obrigado. Então você vai seguir esses passos, nós vamos submeter. Quando chegar o comprovante aqui, porque eu preciso ter o comprovante impresso. Professor, você não pode imprimir? Não, não posso imprimir seu artigo, não posso imprimir seu comprovante. Você vai imprimir o seu artigo, vai imprimir o comprovante, vai fazer a encadernação, né, em espiral, e vai fazer a gravação no CD e vai mandar para mim aqui. Eu recebendo, estou acompanhando todo esse espaço seu, eu mesmo já autorizo. Quem vai autorizar, eu mesmo já autorizo a sua certificação. E vamos aguardar, vamos torcer para que esse artigo seja publicado, não é? Vamos torcer para que o editor da revista nos mande aí uma mensagem e-mail dizendo que seu artigo será publicado aí na próxima revista eletrônica, tá certo? Isso que é importante. Olha lá. Vamos para datas de entrega do artigo científico, hein, pessoal? Olha lá. Término da pós-graduação. Quem terminar a pós-graduação em julho, certo? Vai entregar até dia 31 de janeiro. Você terminou a sua pós-graduação no dia 31 no mês de julho, você entrega dia 31/1. Terminou a pós-graduação em dezembro, você entrega 31/7. Né? Se você perceber, você tem duas datas de entrega de acordo com o término do seu curso, dia 31/1 e 31/7. Você viu que vai ficar um prazo legal. Professor, concluí meu curso em julho. Maravilha. Você concluiu o seu curso em julho, você vai entregar no dia 31/1. Você concluiu o seu curso em dezembro, você vai entregar dia 31/7. Você tem praticamente um semestre para fazer o seu artigo e entregar. Então você tem que fazer uma coisa importante, o cronograma. Cronograma de leitura, cronograma de pesquisa, cronograma de fichamento, resumo. Você tem que saber tudo isso. De quanto tempo você vai levar para escrever o artigo, quanto tempo você vai levar para mandar para nós, tá certo? E aí você, então, conclui o seu trabalho. Aí vem a grande pergunta. Professor, tive um problema, não consegui entregar no prazo. O que eu faço? Você vai ter uma autorização, sim, da Secretaria da Pós-Graduação. Com prazo, ela vai te informar qual é o prazo de prorrogação da sua entrega e vai mandar um informativo para você como que você precisa proceder com esse novo prazo. Claro que eu estarei mantendo contato com você. Você vai mandar o artigo para mim, o e-mail para mim também, falando, ô professor, não deu para entregar no prazo. Você está sabendo que eu já vou autorizar, sem problema nenhum, né, que você entregue depois do prazo. Mas existem questões administrativas que você tem que respeitar. E não adianta você mandar o e-mail para mim e eu falar para você assim, não, você está autorizado. Se você não entrar em contato com a secretaria, não pedir, porque tem todo um trâmite legal e administrativo que a gente tem que cumprir em razão do MEC, em razão da própria questão da pós-graduação. Então você tem que saber que você tem um prazo, mas você tem que cumprir essas questões administrativas, ok? Então, a senhora me autoriza? Vocês já estão autorizados, mas você tem que cumprir essas questões administrativas. Então, você tem um tempo muito grande para você fazer um artigo científico. Professor, eu posso fazer no curso da pós-graduação? Eu posso publicar um artigo? Eu preciso esperar até o final? Né? Porque às vezes já tem uma ideia, você já assistiu um semestre de aula, nossa, já assistiu um semestre, já tem assim, estão pipocando as minhas ideias. Pode. Você pode fazer a publicação. Professor, posso publicar mais do que um artigo? Pode também. Você sabe que é a exigência de um artigo. Se no curso, por exemplo, você está no curso da pós-graduação, tá? Mandou o artigo para mim, estou conversando lá com o seu coordenador, submetemos, pronto, já está livre. Chegou lá no término da sua pós, terminou a pós-graduação, entregou o artigo, o comprovante e o CD, já está autorizado a receber o seu certificado, ok? Então não se esqueça, o que você precisa fazer é imprimir o artigo, comprovar a submissão e gravar no CD e entregar para nós aqui. Se você tiver qualquer dúvida, até mesmo de prazo de entrega, pô, professor, quanto é mesmo? Se você tiver alguma dúvida, você manda um e-mail para mim, joseval@legalio.com.br, ok? Eu espero que essa aula tenha servido para você ter aí
uma visão geral de como você deve proceder, e eu quero fazer uma provocação. Não fique apenas na publicação de um artigo. Publique vários artigos. Seja referência como pesquisador, seja referência na sua área de trabalho. E para ser referência, para ser um profissional diferenciado, você tem que mostrar que você conhece a matéria. E você demonstra muitas vezes que conhece a matéria, fazendo sua propaganda do profissional que você é, por meio dos artigos que você publica. Um grande abraço e espero vê-los em outras oportunidades. Até mais!